Oi pessoal, questão também pedida aí na revisão da revisão para prova, né? Então veja bem, ó, no plano inclinado, a questão 5 do Matheus também pediu, tá? Lá no site, lá na comunidade do CUT. Ó, questão 5, no plano inclinado, o corpo de massa M é preso a uma mola de constante elástica K, sendo barrado à frente por um anteparo. Com a mola no seu comprimento natural, o anteparo de alguma forma inicia seu movimento de descida com uma aceleração constante A. Durante parte da descida, o anteparo mantém contato com o corpo, dele se separando somente após um certo tempo. Desconsiderando quaisquer atritos, que podemos afirmar que a variação máxima no comprimento da mola é de... Aqui as opções, tá? Veja, essa aqui é a figura, ó. Então aqui, ó, ela tá não deformada, daí você começa a mover esse anteparo aqui. Isso tudo começa a descer com velocidade constante. Só que você tem uma força que, ou seja, se o bloquinho faz uma força contra o anteparo faz uma força contra ela, contra a massa, né? Então essa massa vai estar sofrendo essa força de reação para cima, né? Enquanto eles estiverem em contato, essa força é diferente de zero. Quando eles perderem o contato, essa força é zero, porque não tem mais ação e reação, tá? Então, existem duas situações nesse problema. Primeiro, você tem que analisar isso aqui por partes, tá? Antes, quando você está aqui, ele está com o comprimento natural dele. Aí você começa a se mover, tá? Então ele vai se mover com uma aceleração constante A, aqui, devido a esse anteparo, né? Depois que você solta, né, você não vai ter mais essa aceleração, ou seja, e você vai ter uma força elástica contra, que ela é variável, porque ela varia com o comprimento ela varia com a deformação da mola, ou seja, ela vai esticando, a força vai variando, tá? Para manter a aceleração constante, essa força F tem que ser variável, porque a outra força que está puxando ela para baixo é o mg seno de alfa, que é a projeção na direção do plano que faz esse cara descer. Então, como ela é constante, depende do g e do alfa, e nenhum deles está variando, então, se a força elástica está variando, então a força também está variando, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Tá, então, vamos lá. Vou fazer assim aqui. Me arrumarem aqui, né? Falta, então veja, vamos simbolizar aqui as duas situações, né? Então aqui, ó, já tem um comprimento inicial M e o anteparo. Ela tem um comprimento inicial x0. Aí ela vai andando em contato com esse cara. Esse cara vai fazendo uma força contra, que a gente vai chamar de F. Ou pode ser normal também. A força peso faz essa cara aqui, mg seno de alfa. E você tem uma força contra, que é a delta x1, né, que é o comprimento dela. Ok? Então, começa desse ponto aqui, ó, né? Então veja o seguinte, pela lei de Newton lá, o que você tem? Você tem a força elástica Kx. Vou tirar esse F aqui, deixar só esse Fzão. E você tem mg seno de alfa. Ok? Mg seno de alfa. Então, isso aqui tem que ser aceleração constante, né? Então vai ficar o que? Mg seno de alfa menos K delta x1, que é a deformação, tá? Esse delta x1 é enquanto elas estiverem em contato, tá? E menos a força. Se isso aqui é constante, isso aqui é constante e isso aqui é variável, então isso aqui
tem que ser variável, né? Para isso aqui se manter constante. À medida que isso, essa força aqui, ela vai, à medida que isso aqui vai aumentando, isso aqui vai decaindo, né? Porque isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui tem que ser tem que compensar, né? Então veja o seguinte, vai chegar um momento em que você vai precisar fazer o seguinte, né? Então imagina que bem aqui, ó, bem aqui nesse ponto aqui há desacoplamento, tá? Ok? A partir daqui você vai ter apenas mg seno de θ e delta e kx, né? Ou seja, você vai ter apenas a força elétrica, a força elástica e a força peso aqui, ó, atuando, né? E ele vai se deslocar até esse ponto aqui, que é a de parada, né? Então você vai ter uma elongação da mola que tem esse comprimento aqui, ó, tá? Isso que ele quer esse deslocamento aqui, ó, né? Então ele quer isso aqui. Então veja, o que você tem nessa situação aqui? Daqui para cá você tem nesse ponto aqui, quando soltar esse anteparo sair daqui, ele vai estar com esse deslocamento aqui, ó, né? Delta x1 e aqui vai ter um delta x2. Veja que ele desceu uma certa distância aqui, ó, né? Desceu uma certa distância, e daqui para cá, ó, ele também desceu mais uma outra distância aqui, ó, uma outra altura, uma altura 1 e uma altura 2. Então você vê que aqui ele tem a velocidade 0, né? Que ele está parado. Daí quando ele soltar, né, ele tá, como está com uma aceleração, ele tem uma velocidade, e tem uma velocidade 1 aqui, né? E quando ele voltar aqui, ó, que é o máximo de elongação, ele vai voltar para 0, né? Porque ele vai parar, ok? Então aqui, ó, aqui ele estava acelerando, daí aqui ele está desacelerando, né? Só que aqui, o que acontece? A gente vai aplicar o princípio da conservação da energia, tá? Para você descobrir qual é essa elongação, certo? Você vai aplicar o princípio da conservação da energia. Você vê que existe o teorema que a variação da energia cinética, né? A variação da energia cinética é igual ao trabalho das forças que estão agindo sobre esse corpo, né? Então, variação da energia. Então veja o seguinte: daqui para cá você teve deixa eu ver. Daqui para cá você teve o trabalho dessa força F, o trabalho da força toda elástica aqui, ó, desse deslocamento total aqui, ó, né? Esse deslocamento total. E você teve o trabalho da força peso, que é refletido pela variação nessa altura aqui, ó, ou mg seno de θ vezes esse comprimento aqui, né? Ou seja, você pode calcular o trabalho da força peso, que é essa aqui, é a mg seno de alfa, essa força aqui. Aqui, ó, esse comprimento, né? Você vê que ela desceu, é a mesma coisa que multiplicar pelo x, que é o comprimento todo do deslocamento, né? Fazer esse x seno de alfa aqui, ó, é uma coisa que achar essa altura, ó. Tá vendo aqui, ó? É uma coisa que achar essa altura. Então, esse é o trabalho da força peso. O trabalho da força elástica
ele é igual a meio de kx ao quadrado, né? Meio de kx. E você teve o trabalho de mais quem aqui, só que apenas durante desse intervalo aqui foi o trabalho da força F. Trabalho da força F, né? Ok? Só que a força F, né? Veja o seguinte, a força F, se você isolar a força F aqui, ó, você tem que ela pode ser escrita como menos m alfa menos k delta x1, certo? Então esse é o trabalho da força. Você vê que ela depende do x, ela não é uma força constante, então não dá pra gente fazer força vezes deslocamento, porque ela depende do deslocamento também. Então quando você tem uma força, você quer calcular o trabalho de uma força que é proporcional a um deslocamento, mais fácil você calcular a área, o trabalho vai ser numericamente a área sobre o gráfico da força pela distância percorrida, né? Por exemplo, olha como é que você faz aqui, ó, o trabalho da força elástica. A força elástica depende de kx e o trabalho é o produto da força pelo x, né? Então o que você faz? Se o que é o x, então você pega essa área aqui, ó, aqui é a área de um triângulo, aqui é a força, né? Aqui é o deslocamento, então fica, colocar a força aqui kx, né? Que é essa altura aqui, a base que é x, né? Dividido por 2, que é a área do triângulo, vai ficar x ao quadrado, né? Uma coisa aqui, tá? Veja que a medida que, então vamos colocar aqui no gráfico, a força aqui é o delta x. À medida que esse cara vai aumentando, isso aqui vai diminuindo, porque isso aqui é constante e isso aqui é constante, né? Então isso aqui é uma reta, né? Veja. Então você, aqui no início, quando ΔX é igual a zero, você tem mg seno de alfa menos a. À medida que você vai deslocando, isso aqui vai começar a decair, ó, tá vendo? Porque esse cara aqui vai ser diminuído disso. Então vai começar a cair, começar a cair, começar a cair, começar a cair até um ponto, né? Vai chegar um ponto que esse cara aqui é igual a zero, ó. Essa força é igual a zero. Nesse ponto que essa força é igual a zero, é esse ponto bem aqui, ó. Tá? Esse ponto bem aqui, que é onde ela se solta. Daí o trabalho dessa força F não existe mais, porque o F não existe mais. Então esse aqui é a distância percorrida pela primeira parte, né? Então o que você precisava calcular? A área sobre esse gráfico aqui, ó, né? Então trabalha numericamente essa área aqui, ó, tá? Então você faz que nem a estratégia que você usa para calcular o trabalho de uma força que depende do comprimento, né? Na mesma direção de deslocamento dessa força. O deslocamento é a mesma direção da força, tá? Então o que você vai fazer? O que você vai precisar agora é saber quanto foi que ele percorreu, né? Efetivamente. Então quanto foi que ele percorreu? Foi essa distância bem aqui. Isso acontece quando a força é igual a zero. Então para a força igual a zero a gente pega a função aqui da força, né? Essa aqui que é a lei de formação da força, e faz F igual a zero. Vai ficar mg seno de alfa menos ma menos k delta x1, né? Ok? Então você tem que o delta x1, onde ocorre a soltura do negócio, é a mesma coisa que mg seno de alfa menos a, ok? Então o trabalho é a mesma coisa que um triângulo, né, retângulo, ou seja, a base, que é isso aqui, vezes esse comprimento, que é o delta x1 que a gente acabou de achar. Ok? Vou parar aqui.